Vale a pena dar aula particular de inglês? É o tema desse vídeo que começa depois da vinheta. Hello, teacher, ou teacher to be, não sei, né, se você tá assistindo esse vídeo aqui pra saber se vale a pena dar aula de inglês porque você quer começar, mas muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre questões do professor de inglês mesmo, tudo que a gente precisa saber pra ter uma aula bacana. Eu sou a Amanda, professora de inglês e mentora de professores de inglês. Então, vamos começar. Eu fiz uma listinha com os motivos que eu quero pontuar. Eu sempre faço uma lista, né? Mas é porque eu sou a pessoa das listas. Eu preciso anotar as coisas, eu sou muito organizada, mas se eu não tiver anotado, eu esqueço. E eu quero falar de vários pontos importantes aqui hoje. Inclusive, fiquei aqui pensando, as pessoas falam que a memória delas é péssima, mas na verdade elas não anotam as coisas. Já pensou sobre isso? Porque a gente fala assim, anota, que você vai esquecer. A pessoa fala, não, eu vou lembrar. E na verdade ela faz o quê? Esqueceu. Então eu já anotei aqui vários tópicos que eu quero falar. E vamos começar. Bom, eu penso, pra começar eu quero deixar muito claro, já logo tá no início do vídeo mesmo, que eu acredito piamente que vale a pena dar aula de inglês. E, bom, talvez seja até um pouco lógico, né, uma vez que eu sou professora de inglês há anos e mentora de professores de inglês também. Então, creio muito que vale a pena. Então agora, vou te dizer os motivos. Vamos lá. Nosso primeiro motivo é que a gente pode escolher o público com o qual a gente quer trabalhar. Então, você não precisa ficar trabalhando com uma coisa que você não gosta ou um público que você não gosta. Então, se você tem facilidade com crianças, você pode dar aula de inglês para crianças. Se é com adolescentes, mesma ideia. Se você prefere adultos, também. Então, você não precisa ficar trocando de nicho ou ficar variando, que é o que acontece quando você tá, né? Enfim, em alguma empresa, mesmo em outras áreas, você acaba tendo que trabalhar ou exercer tarefas ou funções que você não se adequa muito, né? Não se interessa muito. E claro que eu não tô falando aqui também que a gente só faz atividades que a gente gosta, porque tem a parte do administrativo que a gente tem que organizar, como é que, né, vai ser feito o pagamento, quem efetuou o pagamento esse mês, se os pagamentos foram efetuados em dia, qual aluno que atrasou, você tem que ir lá cobrar. Então, assim, claro que tem algumas atividades que a gente tem que fazer que não a gente faz assim, né? Nossa, que ótimo que eu tenho que ir lá cobrar o aluno, não é isso? Mas na parte do trabalho em si ali, né, do dia a dia mesmo, na dedicação do todo dia, você vai lidar com coisas que você gosta, com o público que você gosta. Então, com o público que te interessa, com o público que você tem mais afinidade, ok? Com o público que vai ter interesses ali, que você vai achar, interessante o interesse do aluno, né, para preparar a aula, para trazer material. Então, essa vantagem de escolher o seu público, escolher, né, as pessoas com quem você gosta de trabalhar no dia a dia é gigante, porque é aquela ideia que te traz, né, que o pessoal fala muito de, é o prazer que você sente, né? Escolha um trabalho que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida. Então, bem romântica essa ideia, mas é uma coisa que trilha um pouco por esse caminho, porque se você gosta, né, daquele público, se você se conecta com aquele público, se você tem ali um apreço por aquele tipo de público, claro que você fazendo aquilo no dia a dia, você vai estar mais satisfeito e mais feliz. Então, muito bem. O meu próximo tópico aqui é o material. Então, você pode escolher o material que você vai utilizar. Você dando aula particular, né? No caso, às vezes em escola você não escolhe muito, mas enfim, você consegue escolher o material que você vai usar. Você consegue escolher o material adicional que você vai usar. E o mais importante, você consegue trocar o material que não esteja sendo eficiente, porque isso é uma super vantagem. Então, você pode escolher o seu material e aí você vai percebendo, você vai utilizando esse material e você pode ir adaptando o material ou você pode eventualmente trocar de material. Se aquele material não te atende, se você percebeu alguma coisa que não funciona mais, o material desatualizou, enfim, né, de uma vez assim não é muito comum, mas você pode trocar esse material. Então você tem a liberdade total de escolher o material que você vai utilizar, o material que você vai adicionar também. Então a estrutura, né, da ordem que você quer colocar ali daquele material, essa parte no começo, a outra parte no final, adicionar um recurso aqui ou lá. Então, assim, tem essa vantagem de você poder escolher, porque isso faz com que o seu trabalho fique mais eficiente.
você tenha mais resultado com os alunos. E não tem nada mais satisfatório do que ter resultado com os alunos, né? Do que o aluno estar falando, do que o aluno estar evoluindo, estar aprendendo. Não tem nada mais satisfatório do que você perceber que a aula que você está dando, o jeito como você está conduzindo aquela aula, apresentando aquele conteúdo, desperta o interesse do aluno, ou deixa o aluno, né, mantém o aluno motivado, e o aluno consegue ele compreender, e ele consegue entender, absorver, para depois reproduzir e ir falando e evoluindo ali a cada aula, né? Um passinho. Então, material influencia nisso aí também. Muito bem, próximo tópico. Você pode aqui montar turmas. Eu sei que a gente tá falando de aulas particulares, né? Que a gente tem muito aquela vantagem de conseguir personalizar para o aluno, de conseguir oferecer o que ele precisa. Numa aula particular, o aluno tem 100% de aproveitamento. Então, ele vai falar a aula toda. Mesmo um aluno que não fala inglês, ele vai falar a aula toda o quê? Na parte que você vai fazer as perguntas, né? Enfim, da atividade que tem, que ele ouviu alguma coisa, você vai falar, e aí, entendeu qual parte? Entendeu esse ponto? Entendeu aquele outro? Ele vai dizer que sim, ele vai falar sobre ele. Então, por mais que ele não fale, não seja uma fluência ali, que ele não converse, né? No inglês, ele vai estar 100% do tempo sendo cobrado a fala, porque ele vai ter que responder se entendeu, vai ter que responder a opinião dele, né? O exercício ele é sempre direcionado para a pessoa expressar a opinião dele. Às vezes, se ele for, né, bastante direcionado, o aluno vai reproduzir aquela frase e vai colocar só uma informação. Em algum momento, se o exercício não for direcionado, ele vai responder aberto, né? E aí vai precisar da nossa ajuda para poder construir as frases. Mas ele fica a aula toda falando, né? Ou sendo forçado, ou sendo estimulado, no caso, a falar. Então, grande vantagem. E aí você pode, inclusive, montar turmas, se você preferir, porque você tem essa liberdade. Então, você tá dando as aulas particulares e se você quiser ou tiver interesse, você pode montar turmas também. Tem essa liberdade desse passo aí, né, diferente. Não necessariamente um passo a mais, porque quando você vai montar turmas, você tem que ter a preocupação de manter a qualidade, porque eu vejo hoje tá muito esse viés aí, né, tá muito isso estourando de, eu quero começar a dar aula pra turma, porque ganha mais, Pois mas você já pensou na qualidade que você vai oferecer para esses alunos? Porque o aluno que quer aula particular, ele busca, né, essa ideia do 100% do tempo do professor voltado para ele. Então, quando você coloca 2, o tempo, né, a dedicação, enfim, o tanto que o aluno vai falar, cai um pouco, mas não perde tanto. 3 até que não, mas assim, mais do que 5, 6 pessoas, eles já não conseguem falar tanto, você já não consegue acompanhar também, né, a conversa que eles vão ter entre eles, enfim. Então, isso é outro passo. Mas é uma possibilidade que a gente tem, é uma vantagem que a gente tem, e preocupando ali com a qualidade, claro, de poder fazer turmas também, se a gente preferir, já mesmo dando as aulas particulares. E o nosso próximo tópico uma grande vantagem é que a gente pode se desafiar. Então, eu coloquei aqui, se desafiar profissionalmente. Por quê? O que é isso do se desafiar profissionalmente? Quer dizer que você pode ali crescer, você vai ter outras oportunidades independente de alguém. Então você não fica dependendo de alguém te convidar, de alguém falar, acho que você está apto. Você que escolhe isso. Você que percebe, cara, eu quero, de repente, começar a dar aulas de conversação. Então meus alunos aqui já estão comigo há 1 ano, 2 anos, já estão, né, comunicando ali um pouco. Então agora eu quero montar uma turma extra, de repente uma turma para conversação, que aí eles vão conseguir interagir entre eles. Ou você tá gostando muito dessa pegada das aulas, por exemplo, para a prova de proficiência, porque alguém perto de você foi fazer a prova e comentou e você achou interessante toda, né, o envolvimento, por exemplo, psicológico que tem em parte de prova de proficiência, você achou super interessante. Então, assim, você se desafia. Você vai lá, ouve alguma coisa, ouve uma possibilidade, vê alguma possibilidade em algum momento, em algum lugar na internet, e você fala, cara, eu queria fazer isso. E você não depende de ninguém, você não precisa de aprovação de ninguém, ou de um chefe, ou de, enfim, de ninguém. Você vai lá e pensa, poxa, queria fazer isso, como será que funciona? Você mesmo busca na internet, ou busca, né, mentores, ou pessoas que já tenham feito isso para poder saber como é que funciona, qual é o caminho, se você vai realmente gostar, ou se você só viu aquela primeira parte e depois o resto você não achou interessante. Então você fica com essa autonomia de se desafiar. Então isso é incrível, você é professor e você pode expandir, pode crescer, a profissão, ela te permite isso. Que você mude até de público, se você quiser, mas que você esteja gostando de algum, você pode mudar. Que você mude o viés, então você pode se desafiar profissionalmente, o que eu acho incrível, né? Porque eu acho que depois de alguns anos a gente já fica meio numa zona de conforto, quando a gente tá trabalhando. Então a gente aprende a fazer o que a gente faz, e depois aquilo fica repetitivo, e o desafio, acabou.
Então, acredito muito que a vida é movimento, é a gente estar se desafiando e não necessariamente precisa fazer um desafio de sofrimento, tá bem? Pelo contrário, tem que ser um desafio de estímulo, tem que ser um desafio que te faça ficar animado, um desafio que você ali, né, tem a chance de atingir, de ter os resultados positivos e, inclusive, vão ter alguns negativos também, eventualmente, claro, que faz a gente crescer. Então, enfim, acredito muito nessa vantagem do você poder se desafiar profissionalmente aí como professor de inglês. E o nosso próximo tópico é a inovação. Então, que você pode inovar e botar as aulas, né? Colocar a sua cara ali naquela aula. Então, isso envolve um pouco até, talvez seja um pouco ligado com a parte do material, né? Mas não necessariamente também a gente tem que ser, assim, um material, uma coisa que você realmente parou e preparou e escreveu e tem que ser um texto. Você pode inovar, você pode trazer, né, assim, um jogo que não é um material necessariamente seu, mas alguma coisa que você tá vendo na internet, que você tá vendo que tá engajando os alunos, que você viu, né, professores comentando. Então, você pode inovar, você pode adaptar. Então, essa é uma outra vantagem da nossa profissão incrível, que você tá lidando com pessoas, que você tá lidando, né, com ali os seres humanos que têm todos sonhos e objetivos e eles estão querendo passar por esse desafio de aprender um idioma por N razões, e aí você pode ir lá e inovar e contribuir mais ainda, e cada professor é único, e assim, parece clichê a gente falar isso, mas os professores se preocupam se o mercado está saturado, porque tem muito professor de inglês, e para começar aqui no Brasil, o nosso ensino de inglês nas escolas tradicionais é péssimo, então assim, não enquanto estivermos vivos esse mercado vai estar saturado, mas mesmo assim, cada professor é único, gente, a gente se identifica com pessoas, a gente se liga, a gente se atrai por pessoas, a gente tem amigos que a gente gosta muito e pessoas que a gente fala, não sei, a amizade não rolou, né? Isso que acontece, então... Isso, a pessoa se conecta com você, se identifica com você, então é o seu jeito, é o jeito que você vai entregar. Então, assim, é muito, muito bacana. Eu sou muito apaixonada por essa parte de a troca que você tem com o aluno, sabe? Porque a gente acha que a gente tá ali ensinando, na verdade a gente não acha, a gente tá. Mas eu quero dizer o quê? Que a gente também tá absorvendo, né? A gente também tá aprendendo, inclusive, várias coisas sobre a vida do aluno, sobre o trabalho que ele faz, sabe, sobre as crenças que ele tem, as opiniões que ele tem, e aí de algum assunto que vai te acrescentar. Então é assim, incrível. Gosto muito, dá pra perceber, né? Mas tudo bem. Bom, outro tópico aqui que ele até se relaciona um pouquinho com o do se desafiar, mas é o que você não depende de ninguém pra fazer as coisas funcionarem. Então, uma grande vantagem de você dar essas aulas, de você dar aula de inglês, você se tornar professor de inglês, é que você não depende de ninguém pra fazer as coisas funcionarem. E aí você pensa, nossa, mano, que bosta. Queria que alguém fizesse tudo pra mim, mas tipo, não, gente, não. A gente que faz tudo, né? A gente que faz as coisas funcionarem. E na verdade isso é incrível, porque, cara, depende de você. Então eu já vi meme assim falando, cara, acredito que minha vida depende de mim, não sei o quê. Mas, gente, isso é incrível, porque é você que resolve. Quando você quer fazer dar certo, o quanto que você vai fazer dar certo, o tanto que você vai se dedicar. Imagina se você dependesse de ganhar dinheiro, sobreviver pro dinheiro que você vai comer e fazer suas coisas dependendo de outra pessoa. É ruim, né? Eu sei que existem situações, pessoas, enfim, exceções aí, coisas nesse sentido, mas aqui é justamente isso é uma coisa ruim. Então, é justamente a vantagem de, cara, você que vai escolher. Olha, o tanto que você vai se dedicar, tanto que você vai produzir um conteúdo pro Instagram, colocar seu rosto lá, interagir com as pessoas, preparar a sua aula, estudar, investir numa gramática, ou num computador melhor, ou enfim. Tudo isso são decisões que você toma, baseado no que você quer atingir, no que tá confortável pra você ou no que não está. Então, essa é uma outra grande vantagem de a gente ali, quando é professor de inglês. E vamos para mais uma aqui. Bom, o nosso próximo tópico é ganhar bem. E aí, eu ganhar bem mesmo. Então, assim, eu sei que tem essa ideia aí, né? Eu chamaria até de mito, mas não sei muito se é um mito, porque tem muita gente que acredita e isso acontece também. Que é professor tem que ganhar mal, né? Então a gente sabe que nas escolas públicas ou mais tradicionais aí, infelizmente, os professores ganham mal mesmo. Mas então quando você começa a entrar em escola particular aí, começa a ganhar melhor. E a aula particular depende de você, não é mesmo? E aí eu sei que tem um desconforto, os professores pensam, mas eu não sabia que podia cobrar esse tanto, as pessoas não vão querer pagar. Então assim, fica essa insegurança, tá? Esse é um tópico mais aprofundado sobre como precificar a hora do professor, né, a sua hora. Então, assim, dá pra gente precificar aqui, falando, assim, abrangentemente pra todo mundo, mas o que eu posso dizer é, você tem que ter a segurança do seu trabalho. Você tem que saber quanto que vale o seu tempo, quanto que vale a sua hora, porque é a sua vida que você tá vendendo. Você tá vendendo um tempo, né, uma hora da sua vida pra alguém e essa hora não volta nunca mais. Então, assim, tem que parar pra pensar e se valorizar mesmo, pra poder você saber quanto você quer ganhar, qual que é seu objetivo. Eu quero ganhar tanto.
Então tá, quanto que eu tenho que trabalhar? Eu quero trabalhar tanto. Quanto que eu tenho que cobrar? Eu tenho que cobrar tanto. E aí você tem que fazer esse cálculo, parar pra analisar, pra poder ganhar bem. E ganhar bem, porque você vai crescendo, né? É claro que a gente também não necessariamente vai começar com uma hora-aula de R$100, mas se você quer ganhar R$100 numa hora-aula, você fala, beleza, eu quero ganhar R$100 numa hora-aula e tranquilo. E se você hoje tá cobrando 30, 40, 50, você vai pensar, como que eu vou fazer isso? E bolar um plano estratégico, pra poder você saber e você chegar em 100 no primeiro ponto. Se acha pra você tá bom. Se quiser outro também, depois você estabelece outro ponto. Então, ganhar bem, essa é a vantagem, porque você que faz o seu salário. Trabalhando mais, claro, você vai ganhar mais. E aumentando sua hora-aula, você também vai ganhar mais. Bom, inclusive, fazer o próprio horário é outra vantagem incrível que eu acho. E isso de você fazer o próprio horário, cara, te dá a liberdade de você poder ter um tempo pra se dedicar, enfim, pra sua família, mãe, filho, alguma coisa que você queira fazer, ou algum tipo de lazer, ou exercício físico, né, que a gente sabe que é recomendado a gente fazer algum tipo de exercício físico, ou todo dia, ou não sei, 5 vezes na semana. Então, você tem esse seu tempo, você consegue, precisou marcar uma consulta, precisou fazer alguma coisa algum dia, enfim, você não precisa ficar pedindo pra ninguém, não precisa, né, ficar pensando, eu não vou conseguir, não sei se posso, você vai lá e se organiza. É claro que você não vai também, né, com muita frequência ficar desmarcando aula com o aluno. O seu trabalho é aquele dali, se você marcar uma aula naquele horário, você tem aulas naquele horário. Então, você vai evitar, claro, né, precisar marcar alguma coisa na hora que você já tem compromisso. Então, das duas, uma, você vai começar ou não marcando alguma coisa, por exemplo, não quero trabalhar de manhã. Pô, beleza, não quer trabalhar de manhã? Não pega aluno de manhã. Incrível. Ou, não quero fazer um curso à noite, não quero marcar aula de noite. Ótimo, não marca aula de noite. Então, você já não marca. Agora, você, depois que você marcou, claro que é seu trabalho, você vai estar ali, né, sempre. Agora, se por alguma razão surgiu alguma emergência, alguma coisinha mais assim, também que não é uma questão de vida ou morte, mas é algum tipo de mini emergência, e você quer, você precisa faltar, né, remarcar aquela aula, você já pode avisar o aluno, você pode falar com ele, olha, vai estar acontecendo esse problema, ou também se não quiser falar, né, enfim, tive um problema pessoal e eu vou precisar remarcar nossa aula, então isso pode acontecer também, a gente fica com crédito, né, com os alunos, quando a gente sempre segue um cronograma certinho, quando você precisa de alguma exceção, você consegue fazer isso, e o aluno, né, com muita frequência entende super bem, até porque isso é muito comum acontecer com ele também. Então, beleza, então você faz seu próprio horário. Outra vantagem incrível é que você pode aumentar o seu salário todos os anos. E você, na verdade, você deve, tá? Aumentar o seu salário todos os anos. Então, com os alunos que já estão matriculados, você deve aumentar uma vez ao ano, tá? A sua mensalidade. Se aumenta ali, depende um pouco, né? Mas você pode aumentar ali 3, 4, de repente 5%, dependendo do ano, né? Esse ano foi pandêmico, então de repente não seria bom aumentar 5%, 6%, depende de como é que tá ali também seu público. Mas tem que aumentar todo ano, tá? Tudo aumenta todo ano, normalmente só não o salário das pessoas. No caso, não nossos salários, porque nós somos professores de inglês privilegiadíssimos. Então, todo ano a gente aumenta o salário. Ou, aumenta a hora-aula, e aí o seu salário aumenta também. E sempre lembrando que, se você tá cobrando uma hora-aula, né, e sua agenda de alunos está enchendo, é importante que você comece a observar também essa possibilidade de aumentar o valor da sua hora-aula, já que a sua agenda tá enchendo. Porque se a sua agenda tá lotando, você, depois que ela lotar, você não tem como trabalhar mais. E aí a gente vai buscar outras estratégias, né? Ou de repente um horário com turma, ou de repente contratar um outro professor. Mas, como eu disse, são outras estratégias. Para você trabalhar diretamente, se você tiver com a sua agenda já enchendo, ou você tá pegando 3 turmas, ou depois mais 3, já começa a ver aí de aumentar a sua hora-aula da turma, né? A última que entrou pra turma nova. Porque aí você consegue já também aumentando seu salário mais um pouquinho aí. E a última, porém não menos importante, super vantagem, é você tirar férias quando você escolhe. Então, cara, isso é ótimo. Você vai saber se você quer tirar férias no fim do ano, no meio do ano, se você não quer ter férias definidas, tá? Mas assim, vai ficar up to you, né? Então, você escolhe. Não, claro que você não vai virar pro seu aluno semana que vem, né? Hoje pra semana que vem, estou indo viajar, adeus, vou ficar 3 semanas fora. E aí se vira. Claro que não. Claro que você vai organizar, né, com os alunos, vai dizer pra eles, olha, minhas férias vão ser no mês tal. Se você, por exemplo, não quer ter férias fixas todo ano. Porque eu, por exemplo, não necessariamente quero viajar sempre em dezembro, porque é alta temporada, tudo é muito cheio, eu gosto muito de pegar promoção ao longo do ano. Então, por exemplo, se dá setembro ou outubro, e eu quero viajar, então, sei lá, eu comprei essa viagem, não sei, em abril, em maio, em junho,
E aí eu já aviso pro aluno, olha, na semana do dia tal, de outubro, a gente não vai ter aula, porque estarei viajando. Então é isso, o aluno fala, então tá bem. Aí você tem que negociar com ele, claro, né, pra ver como é que foi o seu planejamento de aulas, pra saber se ele tá pagando os 12 meses e você vai repor essa aula, já vai adiantar, enfim, já pode se organizar. Mas é incrível você poder fazer as suas férias, porque também se de repente a sua família quer fazer uma viagem super legal, igual a minha também já fez em outubro, eu lembro, e aí queriam fazer uma viagem, poxa, às vezes pro exterior, sabe, mais longa, e aí era outubro. E aí se você tá em algum lugar que você não pode tirar férias, você não vai, né? Porque você vai sair do seu emprego. Então tem essa vantagem de você conseguir planejar, ok? As suas férias, você tira férias quando você preferir. E aí, claro que você tem que ter a consideração, né? E a organização com os alunos. Mas, fora isso, você escolhe quando você quer tirar as suas férias. E eu quero dizer também que é claro que a gente não tem só vantagens, né? Não vamos viver aqui no mundo de Poliana em que fala, nossa, ser professor de inglês só tem vantagem. É claro que a gente tem os desafios, mas esses desafios indubitavelmente compensam o nosso trabalho, ok? O nosso resultado, isso pra mim, claro, né? Tô eu aqui falando. Então, assim, você tem desafios o quê? Você tem que realmente lidar com a parte burocrática, né? Com a parte administrativa. Então, você que tem que organizar os seus horários, a sua agenda, os pagamentos, se foram feitos, se não foram, cobrar dos alunos, organizar o material, organizar o caderninho, né, de cada um que você anota, ver o que você precisa apresentar para aquele aluno na próxima aula. Então, toda essa organização, tudo isso daqui, existe responsabilidade. Tudo que eu citei na nossa listinha mágica, existe responsabilidade, né? Claro, você tem que saber escolher o material, você tem que saber, né, se você está apresentando um bom conteúdo para ele, você tem que saber o que você está fazendo para poder você, né, saber se você está facilitando a caminhada do aluno, e aí você tem que ter um feedback dele, então tem que saber também como é que lida com isso daí, porque às vezes a gente pode ouvir alguma coisa que fala, poxa, o que será que ele estava querendo dizer? Será que era isso mesmo? Enfim, vários poréns. Então, claro que a gente tem desafios, mas eu realmente creio que os desafios que a gente tem são pra gente crescer. E aí, quanto mais a gente supera esses desafios, mais segura a gente fica. Então, não é pra dizer que... Nossa, vai ser fácil, é isso mesmo, qualquer um pode ser, então vai lá, resolve ser professor de inglês e aí vai dar certo. Não, você tem que se preparar, né? Procurar fazer cursos. Então, assim, tem muito professor de inglês que não é nem formado na área, e isso não tem problema, né? No Brasil isso não é uma exigência, mas o professor também, que é formado na área, não necessariamente tem a didática ou o treinamento ou a segurança de ser um bom professor. Então, assim, isso não define a gente, tá? Caso você tenha uma faculdade, isso não quer dizer que você vai ser um professor incrível, né? Uma faculdade nessa área. E se você não tem, não se sinta menos professor também. Então, queria só deixar claro, assim, que a gente não tem como pré-estabelecer, né? Ou pré-dividir as pessoas em caixinhas de, esse aqui é um professor bom, esse aqui é um professor ruim. Porque a gente, pra ser um professor bom, a gente se constrói, a gente se prepara, a gente se dedica. Então, eu não quero com esse vídeo passar uma ideia, não sei se eu passei, mas acredito que não, de que, vai lá, então, você quer ser professor de inglês? Ótimo, você consegue escolher seu material, consegue ganhar bem, consegue aumentar a sua hora, vai lá e é isso. Não, se prepara, vê se é isso que você quer também. Vê se você quer lidar com pessoas, porque ser professor é lidar com pessoas. Não só com os desafios que elas têm, não só com as ambições que ela tem, mas com os problemas que ela tem. Então, é essa relação direta, né, com o aluno, e ele vindo te falar, e ele, aluno que também não consegue fazer aula, aluno que não consegue fazer dever de casa, e aí você tem que ter o cuidado para você não se frustrar, né, você com você, sendo que é o aluno que não tá dando aquela resposta, que é o aluno que não tá se dedicando tanto que ele deveria. Então, assim, tem essas situações que a gente vai aprendendo, ok, no dia a dia, e não é uma coisa assim, tropeçou, vai lá ser professor de inglês, tem que se preparar, mas vale a pena. Tá, então se você tá com essa dúvida, se você já teve, se você viu esse vídeo pra se inspirar também, de repente, então vale a pena. Se responsabiliza pelo que você é responsável, tá? Não por coisas que você não consegue controlar. Se prepara, que esse é o caminho certo. Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui. Se você gostou, já dá um like no vídeo, ajuda bastante. E segue aqui no canal pra poder você continuar recebendo os vídeos e acompanhando o nosso conteúdo. Caso queira me acompanhar no Instagram também, é Asa Mentoria. Lá eu consigo postar todos os dias com bastante frequência, interagindo com os professores e contribuindo, recebendo contribuição também, porque cada professor tem um acréscimo incrível. E parece ser meio clichê, mas eu vi as pessoas falando isso, né? Que, nossa, mas o pessoal adiciona pra caramba, e é muito verdade. Então, enfim, se quiser seguir por lá também, tá muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Bye, bye!